Bora lá, galerinha, o lobisomem de Wisteria, Albert Fish, do canal do Psicologia Criminal, gente, mais um vídeo trazendo aqui pra vocês. Esse me chamou muita atenção o título, né, cara, o lobisomem de Wisteria, o que isso pode significar, né, cara, o cara tem licantropia mesmo, cara, o que é isso, né? Tô curioso essa história aí, não faço ideia do que vai ser, mas, enfim, né, cara, então vai ser coisa bizarra, vai ser maluquice, e vocês gostam de ver eu reagindo a essas coisas, enfim. Espero que deixem um like, se inscrevam no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tá na descrição. Para assinar, deixem um like, se inscrevam, se possível, considere se tornar membro do canal, vai estar me ajudando demais, tá bom? Lembrando, esse tipo de vídeo aqui é super necessário seu like, a sua inscrição ainda mais, tá bom? Por favor, me ajuda aí. E o servidor do Discord, eu acho que eu falei, mas se eu não falei, tô falando de novo, tá aí na descrição também, se você fazer parte, sempre lá trocando uma ideia, tá bom? Vambora ver qual é desse lobisomem, eu tô curioso essa história, cara, bora! Aviso. Em novembro de 1934, uma carta anônima chegou à residência de Grace Budd. Ok. Endereçada aos seus pais, a carta traria notícias sobre a menina desaparecida. Notícias terríveis, infelizmente. O texto havia sido escrito pelo assassino e descrevia os últimos momentos de Grace. Com detalhes bastante explícitos e comentários desnecessários, a carta foi escrita por um dos mais cruéis assassinos em série que já existiu. Seu nome era Albert Fish. Considerado como um fenômeno psiquiátrico, o criminoso caçou crianças para fazer com elas coisas terríveis e abomináveis. Hamilton Howard Fish nasceu no dia 19 de maio de 1870 em Washington, D.C., nos Estados Unidos. Tá. Ele era o filho mais novo do casal Randall Fish e caso bem mais antigo, Francis Howell. Seus irmãos eram Walter, Amy, antigo, que o velho, por ser velho, não ser mais antigo. Albert e Edwin. Seu pai era 43 anos mais velho do que sua mãe, meu Deus, tendo 75 anos. Bom, acho bizarro, né? No nascimento de Hamilton. Sua Tendo família quantos? velho do que sua mãe, tendo 75 anos no nascimento de Isso já mexe muito com a mente da criança, né, cara? Isso aqui não é certo, não, cara. Isso aqui é horrível, Hamilton. Né, cara? Sua família possuía um grande histórico de doenças mentais. Um de seus tios, um irmão, uma irmã e outro meio-irmão, fruto da infidelidade do pai. Não sei não, cara, o cara também ter filho tão velho assim, acho que é até ruim pra saúde do moleque, né, cara? Não sei não se, tipo assim, biologicamente falando, se já não, o velho já não é mais aquilo, sabe? Se a sementinha já não sai tão saudável, entendeu? Sofriam com alguma doença mental, realizando tratamentos em hospitais psiquiátricos. Sua mãe também passou por experiências anormais, exibindo momentos de alucinações. No dia 16 de outubro de 1875, o pai de Hamilton faleceu, vítima de ataque cardíaco. Sem condições para criar o filho, a mãe enviou o garoto ao orfanato St. John, em Washington. Ele foi admitido nessa instituição aos 5 anos de idade, e lá ele permaneceria até os 10. Durante esse período, o garoto sofreu diversas agressões físicas, tanto dos funcionários quanto dos outros meninos. Foi nessa época que ele começou a demonstrar certo prazer pela dor. O masoquista é um sujeito que apresenta comportamento autodestrutivo, seja por autoflagelo ou sujeitando-se... É estranho que geralmente a pessoa que é masoquista, ela gosta dela sofredor, né? Mas aqui ele vai cometer crime contra outras pessoas, né? A humilhações. Isso pode ser entendido como uma tentativa de preencher suas necessidades, seja por prazer ou por amor. Diferente do sadismo, quando o indivíduo sente prazer ao provocar dor em outra pessoa. É o contrário, Hamilton, né? entretanto, exibiria ambos esses comportamentos no futuro. Por conta de um trocadilho com seu nome, os outros garotos do orfanato apelidaram ele de... Ele gosta de dor, gosta de sofrer e fazer também, Eggs. né? Em tradução livre, seria presunto e ovos. Hamilton não gostava desse apelido e, por conta disso, passou a se apresentar com o nome pelo qual ficaria mais conhecido, Albert Fish. Um de seus irmãos, de nome Albert, faleceu durante esse período, o que também influenciou na escolha de seu novo nome. Em 1880, a mãe de Albert conseguiu um emprego e foi capaz de trazer seu filho de volta para casa. Aos 12 anos de idade, Albert deu início a um relacionamento com outro menino. Nesse relacionamento, ele foi apresentado a práticas estranhas, como o consumo de fezes e urina. Ah, que isso, cara. Começou maluquice, cara. Isso aqui já faz a mente da pessoa se deteriorar, né, cara? O cara gostar de comer essas coisas de chuva dourada aí tá louco, né, cara? Sai fora, que isso, Enquanto passava pelas mais diversas experiências, Albert encontrou seu novo hobby: casas públicas de banho. Durante sua adolescência, casas públicas de banho. Ele frequentemente visitava esses locais para assistir outros garotos se despindo. Claramente afetado por parafilias, Albert parece... Não, esse daí
Ele gostar de outros meninos, tudo bem, mas daí já é taradice, né, ter cara? tentado compartilhar esse interesse de alguma Daí forma, já é... escrevendo cartas para mulheres desconhecidas, cujos contatos ele conseguia através do jornal. O jovem as convidava para assistir os meninos nessas casas de banho. Todos os textos escritos por Albert sempre carregam expressões bastante fortes e detalhadas. Descrevendo atos íntimos de maneira muito explícita, não se sabe se ele fazia isso pelo prazer ou pela falta de filtro. Durante grande parte de sua vida, Albert enviou essas cartas que nunca foram respondidas. Aos 20 anos de idade, ele se mudou para Nova York, envolvendo-se com prostituição masculina. Segundo seus relatos após a prisão, É um cara nessa com a vida toda errada já aí, né, cara? época, ele começou a abusar e estuprar garotos entre 4 e 6 anos de idade. Meu Deus. Essas declarações nunca foram confirmadas pela Sem comentários. polícia e não houve nenhuma denúncia Todo contra errado, Albert né, nessa cara? época. Que isso? Em Por 1898, que lobisomem, né? Tô ainda com esse ponto na sua cabeça. mãe fez para ele um casamento arranjado com Anna Mary Hoffman, que era 9 anos mais nova que Albert. O casal teve 6 filhos, sendo eles Albert, Anna, Gertrude, Eugene, John e Henry Fish. Segundo o próprio Albert, nessa época, ele ainda mantinha relacionamento amoroso com outro homem, cujo nome não foi revelado. Certa vez, eles teriam feito uma visita a um museu de cera, onde Albert teria visto a dissecação de um órgão genital masculino. Segundo ele, foi nesse momento em que tornou-se fascinado por mutilação, especialmente credo, durante uma é. relação íntima. Cara maluco, né, Desde cara? muito Então, cedo, ter sido Albert apresentou internado no diversos hospício comportamentos aí já, né? estranhos que puderam crescer sem nenhum tipo de controle ou supervisão. Esse caso que não tem nem muito o que comentar, né, cara? Nem sei muito o que falar, tô só assistindo e sentindo a dor, o sofrimento, os traumas, né? Seus atos Meu Deus, pareciam escalar cada vez mais, bizarrice atrás da permitindo o outra. nascimento de ideias terríveis e perturbadas no sujeito. Todas as suas experiências podem ter moldado o seu comportamento criminoso no Claro futuro, que moldaram, ainda né? que jamais devam ser usadas como justificativas para os Não, seus não é justificativa, mas que moldaram, né? crimes. E o seu primeiro confronto com a justiça não demorou a acontecer. Em 1903, Albert foi preso por furto, sendo enviado para o presídio de segurança máxima Mas que Sing é isso? Sing. Que Em prisão 1910, é essa, bizarra? já fora da prisão, Albert teria sequestrado Thomas Bedden, de 19 anos. Esse foi outro caso confessado pelo criminoso em seu interrogatório, mas que também nunca foi confirmado pela polícia. Ao que tudo indica, Cara, como é que pode o cara confessar um crime e a polícia não confirmar? Cara, vai entender, né, cara? Que a polícia vai falar, não, o cara pode ser... Mas vai ser maluco? Pô, então bota o cara no hospício, né, cara? esse Tá de jovem sacanagem. tinha algum nível de deficiência intelectual e foi atraído por Albert para um local isolado. Após atos de sadomasoquismo, ambos teriam seguido até uma fazenda abandonada. Segundo Albert, sua vítima foi torturada pelas próximas 2 semanas. Como agressão final, semanas. o criminoso teria cortado parte do órgão genital de sua vítima Ah, antes de tratar o ferimento e se despedir com um beijo, deixando para Tra- trás uma nota de $10. Aos Nossa, agentes, ele destruiu o bagulho e depois foi lá... Albert disse que jamais esqueceria os gritos e o olhar de Thomas enquanto aquilo acontecia, demonstrando que realmente sentia prazer na que dor velho de todas ceboso, as formas. nojento, né, cara? Deus me livre, O cara. sadismo é um transtorno louco, que não tem cara. cura, e apesar de existir um tratamento, na maioria das vezes demonstra-se ineficaz. Sadismo. Essa condição pode ir de níveis mais suaves, como o uso de sarcasmo humilhante ou referências depreciativas, até níveis mais severos. Eu ia falar que tem que meter o código de Hammurabi no velho, mas o velho gosta dessas paradas aí também, né, cara? Aí só o demônio mesmo pode saber o que fazer com esse cara aí, né, cara? Envolvendo agressões físicas e tortura, eventualmente podendo chegar ao homicídio. As causas dessa condição não são inteiramente conhecidas, embora existam algumas teorias. Uma delas é a de que esses indivíduos receberam um pouco ou nenhum afeto e atenção por parte dos pais, sendo reforçado ao longo da vida. Ponto esse que podemos observar na história de Albert. Em Ou é janeiro de só um velho maldito, ceboso, nojento, né, cara? 1917, sua esposa encerrou aquele casamento, dando início a uma relação com outro homem, de nome John Straub. A mulher então abandonou a casa, levando praticamente todos os bens materiais da família consigo, deixando os 6 filhos para serem criados por Albert. É, Albert. Esse evento parece ter afetado o homem profundamente, ainda que ele nunca tenha exibido apreço por aquele relacionamento. Nessa época, ele trabalhava com pintura e decoração, Albert Fish tá mais pra Albert Call, né, cara? e após esse evento, entregou-se ao mundo da religião. Eu lembro Passando que pela Albert Bull, né? Albert Bull também. mesma experiência de sua própria mãe, ele agora sofria com alucinações. Certa vez, Albert enrolou-se em um carpete, dizendo que estava seguindo ordens do apóstolo João. A esquizofrenia é geralmente a condição mais associada a delírios e alucinações, distúrbio esse que já havia afetado outros membros de sua família.
Geralmente, um acompanhamento O velho tá todo errado, né, cara? É sádico, tá tudo errado, tudo errado. profissional é necessário por toda a vida do sujeito para o controle da esquizofrenia. Medicamentos também podem ser utilizados no auxílio desse controle, o que não aconteceu no caso de Albert. Também nessa época, ele passou a causar ferimentos em si mesmo. Ao todo, foram 29 agulhas introduzidas em sua pelvis, virilha e abdômen, adicionadas pelo próprio criminoso. Esse raio-x foi apresentado como evidência mais tarde durante seu julgamento. Albert também introduzia lã com fluido de isqueiro em seu reto, atendo fogo no objeto. Por fim, ele utilizava um artefato. Não. Cara, sem comentários, né, cara? Meu Deus do céu, cara. Qual que é a parada, né, cara? O velho gostava de ligar o turbo, né, cara? Ele só tava sair voando com o bagulho. Que é isso, cara? Que horror, com cara. pregos em uma das extremidades para bater em si mesmo. Todo esse autoflagelo indica que ele de fato sentia prazer na dor, chegando a atitudes extremamente perigosas. Seus filhos nunca relataram nenhum tipo de agressão ou abuso sofrido pelo pai, apesar de terem sido incentivados por diversas vezes a causarem ferimentos em si próprios. Pô, e ninguém via isso, né? Ninguém via que o velho aparecia com o turbo ligado na bunda lá, né, cara? No meio da casa. Como é que pode um bagulho desse, né, cara? Extrapolando cada vez mais seu comportamento, Albert viam, né? Mas iam denunciar o próprio pai, né? Passou a servir carne crua para seus filhos, sempre durante a lua cheia, o que influenciou em alguns dos seus apelidos. O homem lidava com pensamentos cada vez mais perigosos em sua cabeça, e sem nenhum acompanhamento para suas condições, cedo ou tarde, suas fantasias cruzariam com a realidade. Na noite do dia 14 de julho de 1924, Francis McDonald, de 9 anos de idade, foi dado como desaparecido. Retornando para casa, após brincar com seus amigos, ele foi abordado por um homem muito bem vestido. Com cabelos grisalhos e um largo sorriso, aquele simpático senhor conseguiu a atenção do menino. Mais tarde, algumas pessoas se lembraram dessa figura andando pela rua naquele mesmo dia. Vestindo preto e branco, com cabelos grisalhos, ele foi descrito como uma imagem cinzenta, o que lhe rendeu o apelido de Grey Man, ou Homem Cinza ou Cinzento. Levando o garotinho para um local isolado, Albert se forçou no menino, antes de estrangulá-lo até a morte com seus próprios suspensórios. A autópsia mais tarde revelou que, enquanto pendurado em uma árvore, Francis teve parte de seu abdômen e perna abertos por uma lâmina. As mutilações foram interrompidas quando Albert percebeu a aproximação de alguém, fugindo do local. Esse caso foi solucionado apenas após a prisão do criminoso, quando o mesmo assumiu para si a autoria por esse homicídio. Sua fantasia terrível e macabra havia se tornado realidade, custando a vida de um garoto inocente. Sem nenhuma demonstração de remorso ou empatia, ele continuaria seus ataques. No dia 11 de fevereiro de 1927, Billy Beaton, de 3 anos de idade, e seu irmão de 12 brincavam nos corredores de um apartamento, no Brooklyn, com seu amigo de 4 anos, chamado William Gaffney, por vezes conhecido apenas como Billy. Em determinado momento, o garoto mais velho, de 12 anos, saiu, deixando as outras crianças sozinhas. Albert estava trabalhando nas proximidades, oferecendo seus serviços como pintor. Aquela imagem de homem trabalhador e respeitável foi o que ajudou o criminoso a passar despercebido em seus sequestros. Se aproximar também. Ambos os meninos, de 3 e 4 anos, desapareceram daquele corredor. O mais novo foi encontrado sem ferimentos no telhado daquele prédio, dizendo que de novo, né, gente? Esse caso aqui é antigão aí, né? Vocês estão vendo pelas fotos aí, né, cara? Vocês estão vendo pela foto aí que o caso é antigo, que nem eu já comentei várias vezes aí, que eu sempre lembro daquele comentário, que não sei quem que escreveu lá no vídeo de Jack Stripador, né, cara? Que nessa época, pra você achar o criminoso, era só você trombasse com ele na rua mesmo, porque, pô, não tinha digital, não tinha câmera, não tinha nada, né, cara? O policial tinha que fazer o quê, né, cara? Tinha que sentir o cheiro do cara pra achar ele, né, cara? Sei lá, né, cara? Seu amigo foi levado pelo... Aliás, chegaram até aqui, deixa um like e se inscreva no canal de novo. É muito importante nesse tipo de vídeo esse like e a sua inscrição, tá bom? Por favor. Papão. Alguns vizinhos chegaram comentário também, comenta qualquer coisa aí pra dar aquela força, tá bom? Tentando controlar o choro de uma criança enquanto saía com ela daquele local. A descrição dada foi bastante parecida com a imagem do homem cinzento, no caso de Francis, levando os investigadores a trabalhar com a hipótese de um assassino em série à solta. E eles estavam certos. Em uma carta enviada ao seu advogado de defesa, Albert descreveu o que fez com Billy. Com detalhes explícitos e terríveis, ele descreve como torturou, abusou e matou o menino de 4 anos de idade. Em seguida, ele esquartejou o corpo e o preparou como se fosse um alimento. Agora entregue também a atos de canibalismo, o comportamento de Albert ficava cada vez mais agressivo e inaceitável. A polícia já estava à procura do responsável por aquelas mortes,
e a investigação chegou até 2 outros homens. O primeiro era também um serial killer, e durante algum tempo, as mortes daquelas crianças foram atribuídas a ele. Quando conseguiu provar que não estava envolvido, os investigadores prenderam um Tinha segundo outro cara solto. criminoso, e também conseguiu se livrar das acusações mais tarde. Albert usava sua máscara de cidadão modelo, permanecendo acima de qualquer suspeita. Um homem trabalhador, Geralmente esses assassinos assim, em série, são assim, né, cara? religioso, Geralmente, claro que não é uma regra, né? cuidando sozinho de seus Existem 6 exceções. filhos, conseguiu ficar longe do radar da polícia naquela 6 filhos, né, cara? Meu Deus do céu, né, cara? época. Estava montado o modus Galera, operandi nessa de época, Albert Fish. isso era pouco pra época ainda, Com né? seus cabelos grisalhos e largo sorriso, ele conseguia transitar pelos lugares sem chamar a atenção. Assim que encontrava sua vítima, em sua maioria crianças, ele a raptava, levando-a para um lugar isolado. Após cometer atos terríveis, sua vítima era cruelmente torturada e assassinada, para então ser ingerida pelo criminoso. Ao todo, a polícia acredita que Albert tenha feito mais de 10 vítimas, porém, foi capaz de ligar apenas 3 desses homicídios ao assassino. Por conta da tecnologia disponível na época, o Então, trabalho da perícia paus e pedras na época, né, cara? O que o policial tinha aí, né, cara? era Olha lá, extremamente tava com uma cestinha de supermercado na cena do crime, cara. complicado, o que dificultou uma ação mais rápida da polícia. No dia 25 de maio de 1928, Albert viu no jornal uma mensagem escrita por Edward Budd. Em seus 18 anos, ele procurava por um emprego. 3 dias depois, Albert, em seus 58 anos de idade, apareceu à porta de Edward, fingindo querer contratá-lo. Apresentando-se como Frank Howard, ele declarou mais tarde que sua intenção era sequestrar e mutilar aquele homem. Um perfil de vítima que fugia do padrão Então, adotado pelo estranho pra caramba, né? Caraca. serial killer. Prometeu Curioso, isso é difícil serial killers mudarem o padrão, assim, né? Geralmente eles seguem um padrão que, sei lá, é um bagulho na cabeça, os caras vão tendo entender. emprego para Edward e seu amigo, ele disse que voltaria dentro de alguns dias, provavelmente quando planejava sequestrar aquele homem. Falhando em aparecer na data marcada, ele enviou uma carta ao rapaz, marcando um novo encontro. Quando finalmente retornou à residência, entretanto, foi atendido pela mãe de Edward, Delia. Enquanto conversava com a mulher, ele pôde ver Grace Budd, de 10 anos de idade. A filha mais nova do casal logo atraiu a atenção de Albert, que instantaneamente alterou seus planos. O criminoso estava almoçando com aquela família, conversando sobre negócios e promessas de emprego que nunca existiram. Certo de que Grace seria sua próxima vítima, ele inventou que haveria uma festa naquele mesmo dia. Manipulando a mulher, ele foi capaz de convencê-la a permitir que sua filha fosse sozinha com ele para aquela festa. Incapaz de enxergar por trás das mentiras Você tá de sacanagem aí também, né, cara? Ok, não, pera, deixa eu entender, eu entendi direito o bagulho, peraí, cara. O criminoso estava almoçando com aquela família, conversando sobre negócios e promessas de emprego que nunca existiram. Certo de que Grace seria sua próxima vítima, ele inventou que haveria uma festa naquele mesmo dia. Manipulando a mulher, ele foi capaz de convencê-la a permitir que sua filha fosse Pô, sozinha. mas aí também tá de sacanagem com a minha cara, né, cara? Pô, que tipo de mãe é essa que deixa a filha aí sozinha com esse velho ceboso aí, né, cara? Tá de sacanagem com a minha cara também, né, cara? Se culpou pro resto da vida e você tem um certo participação mesmo, vô. Tá de sacanagem com a minha cara, né, cara? Pô, vai o velho do chapéu lá na casa dela e com o bigodão lá e falou, ô, pode ir, minha filha, com o cara. Tá de sacanagem também, né? Com ele para aquela festa. Incapaz de enxergar por trás das mentiras daquele senhor simpático, e infelizmente, ela estava Senhor prestes a entregar sua simpático, própria tá filha. louco, ela pode ser o Papai Noel, cara. Tá de sacanagem com a minha cara que você vai entregar tua filha pra ir com o cara, tá? Um homem cruel e desprezível. Aceitando o convite, Grace deixou sua residência pela última vez, acompanhada por Albert. A menina nunca mais foi vista, e aquele senhor nunca mais retornou àquela Que casa. parada é essa, cara? Que maluquice, né? Grace foi levada pelo criminoso até uma casa abandonada, West Accord, em Mountain Road, número 359. Nesse local, a menina foi brutalmente atacada e assassinada, passando pelo mesmo terror das outras vítimas de Albert. Desesperados atrás do criminoso, os investigadores realizaram Ó, a prisão cara, ó de a Charles cara desse Edward maluco aqui, ó. Ó a cara desse maluco aqui, ó. Vai lá na tua casa e deixa tua filha ir embora com um cara com bigode e um chapéu desse e esse olhar aí maldito, né, cara? Pope, Tá louco, de né? 66 anos, em 5 de setembro de 1930, acusando o homem pelo desaparecimento de Grace. Ele passou mais de 100 dias na prisão, sendo declarado inocente e recebendo a liberdade em seu julgamento. Enquanto a polícia corria contra o tempo, Albert recebeu diversos apelidos, entre eles o Homem Cinzento, o Lobisomem de Wisteria, fazendo referência ao local de seu último assassinato, o Vampiro do Brooklyn, Maníaco da Lua e Bicho-Papão. Meu Deus, Em novembro de que idade esses 1934, nomes, né? uma carta anônima chegou ao endereço da família de Grace.
Sua mãe cara, não né? sabia ler e entregou o envelope para Que seu horror, filho, imagina que horror, cara. Edward. Ele leu o Coisa texto terrível. completo em voz alta, mas aqui veremos apenas alguns trechos dessa carta. É um conteúdo extremamente perturbador, que pode nos mostrar o nível de perversidade presente em Albert naquela época. Nós almoçamos. Grace sentou no meu colo e me deu um beijo. Foi então que eu decidi que iria comê-la. Eu disse que a levaria para uma festa. Você disse que sim, ela poderia ir. Eu a levei para uma casa vazia, Deus me em livre, Westchester. Ela colheu flores enquanto eu entrei e removi toda a minha roupa. Eu sabia que se não fizesse isso, mancharia elas de sangue. Fui até a janela e chamei por ela. Me escondi no armário até que ela chegasse no quarto. Quando ela me viu pelado, começou a chorar e a correr. Primeiro, eu tirei toda a sua Ai, roupa. que horror, cara. Como ela chutou, mordeu e arranhou. Eu a estrangulei até a morte para cortar em pedaços. Eu demorei 9 dias para comer o seu corpo inteiro. Eu não transei com ela. Ela morreu como uma virgem. A total ausência de empatia e remorso é tão explícita quanto os detalhes dados em seu texto. Albert não se importava com os sentimentos de Grace ou seus familiares. Na verdade, ele parecia fazer de tudo para que sua família sofresse ainda mais. É impossível imaginar a dor daquela mãe ao ouvir o texto lido pelo próprio filho. Albert Fish é um indivíduo... Ah, cara, pô, terrível. Aí ninguém, claro, né, mano? Mas, pô, mas de novo, né, cara? Que essa mãe vai deixar a menina aí com... Ah, tá louco, cara. Deus me livre também, né, cara? Cada coisa cruel é bizarro e isso perverso, daí, né? e permitiu que suas fantasias macabras se tornassem realidade. Além do assassinato de Grace, havia outros ataques descritos nessa carta, que nunca foram confirmados pela polícia. O texto foi entregue aos investigadores, que precisavam desesperadamente prender aquele homem. No envelope, os agentes encontraram um símbolo com as iniciais NYPCBA, que seria a Associação Benevolente de Motoristas Privados de Nova York. Aquele envelope havia sido deixado em um quarto de hotel por um zelador que trabalhava nessa instituição. A polícia foi capaz de rastrear esse homem, descobrindo que o hóspede seguinte daquele quarto foi Albert Fish. O chefe da investigação era o detetive William King. Seguindo até o local, ele conseguiu convencer Albert a ir até a delegacia para uma conversa. Em determinado momento, uma conversinha agora, navalha, uma conversinha, tentando atacar cara. o policial. Seu plano falhou. Ah, é? Vai tentar? Então, meu irmão. Pá, tá louco, né, cara? Murabi. E ele foi desarmado e imobilizado Vou ensinar justiça ao modo sumério. pelo agente. Albert Fish estava preso. Amarro, velho. Não, deixa. Em seu interrogatório, Não vou passar do ponto, não irei passar do ponto. confessou o assassinato de Grace, bem como diversos outros. Não houve em nenhum momento demonstração de arrependimento ou empatia. Albert foi examinado por uma série de especialistas. Os psiquiatras contratados pela defesa alegaram que ele sofria com insanidade. Esse ponto, somado à infância difícil do criminoso, foi a base de sua defesa em uma tentativa de escapar da pena capital. O advogado aí pode ser mandado pelo Estado, mas se o cara quiser defender isso aqui, tem que ter vergonha, tem que ser banido da profissão, né, cara? Isso aí é ridículo, né? Tem cara que não merece ter advogado, né, cara? Esse cara não tem que ter defesa nenhuma, cara, tá louco? O serial killer ainda declarou que fez aquilo comandado pelas vozes provocadas por suas alucinações. Pô, tá louco, o velho já é velho, tá quase aí, ó, decrépito aí, tem que botar o mais rápido possível numa cela aí com 40 pessoas aí pra ele sofrer o máximo possível antes de bater as botas, né, cara? Tá louco? Vindas Os caras de perdendo Deus. tempo. Seu advogado sabia que Albert nunca mais seria solto, e a disputa era se ele seria ou não executado pelo Estado. Tanto os psiquiatras do Estado quanto os da defesa atribuíram uma longa lista de parafilias a Albert. Que tamanho de Sadismo, cabeça, agora eu masoquismo, também, né, cara? flagelação, exibicionismo, voyeurismo, piquerismo, canibalismo, coprofagia, urofilia, pedofilia, necrofilia e infibulação. Parafilias por si só são extremamente raras, e o fato de Albert agrupar um número tão grande transformou seu caso em um fenômeno psiquiátrico. Não se tem conhecimento de nenhum outro indivíduo com uma lista tão grande de anormalidades como essa. Com tantas condições, somado à presença de alucinações, louco, né, o diagnóstico de psicopatia não foi Tem realizado. um feijão no Ainda lugar que seja do cérebro. possível observar alguns traços desse transtorno. A declaração sobre ouvir vozes é feita por muitos criminosos dessa natureza, na maioria das vezes uma cacetada usada na como cabeça base do para velho uma logo alegação e- de insanidade. No dia 11 de março de 1935, Albert Fish foi julgado culpado por 3 homicídios em primeiro grau. O júri não duvidou de que ele sofresse com insanidade, mas ainda assim, por conta da crueldade de seus Tá crimes, certo mesmo, isso não importa. E daí, ó? Problema teu, filho. Vai pra cadeia, cana. orientaram pela pena Mas ele capital. vai pra capital. Sendo não vai assim, pra cana, não. ele foi sentenciado à pena de morte via cadeira elétrica.
Seu advogado de Ah, defesa cadeira chegou a elétrica? receber uma longa carta do serial killer, com ainda mais detalhes sobre seus crimes. Entretanto, segundo o próprio advogado, aquele texto Sacanagem com minha era tão cara. obsceno que ele se recusou a torná-lo público. No dia 16 de janeiro de 1936, Albert Fish seguiu para sua execução. Suas últimas palavras foram as seguintes: "Eu nem sei por que estou aqui." Não, Ele entrou na velho, câmara de execução às tem 11 noção horas nenhuma de e nada, 6 né? minutos da Velho noite. Segundo testemunhas, maluco, né, Albert ajudou a posicionar os eletrodos em seu próprio corpo. O processo levou cerca de 3 minutos quando Albert Fish foi oficialmente declarado como morto. Seu corpo foi enterrado no cemitério do Presídio de Segurança Máxima Tem Sing que Sing, enterrar em nada, Nova não, York. cara. Bom, deixa quieto. Não, não vou passar do ponto. Não vou passar do ponto. Não vou passar do ponto, cara. Não vou passar do ponto. Mas tá louco, os caras vão ter todo o trabalho de cavar o buraco, fazer. Tá, pelo amor de Deus. Eu tenho ideias melhores, mas vou me abster porque estamos no YouTube, né, gente? Enfim. Deixa a opinião de vocês aí, que olha, que caso bizarro, assustador, né, cara? E eu nem comentei muito desse caso, porque é tanta maluquice, tanta parada bizarra que esse velho faz aí, que eu vou falar o quê, né, cara? Não tem nada pra falar, cara. Vou ter que só sofrer e assistir aqui e se traumatizar, né, gente? Enfim. Deixa um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto, é nóis.